Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21, onde nos diz o texto sagrado: E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Pedir um favor, irmão Cleiton, abaixe um pouquinho o volume que está dando muito eco. Quando a igreja está assim com poucos irmãos, a gente tem esse problema, né, do eco aqui. É o principal, o número 1. Pode ser esse aí. Som. Acho que agora está bom, né? Amém. Perfeito. Obrigado. Para não dar muito eco, né? Sabe aumentar o retorno, Cleito? Um pouquinho? O auxiliar do 1. É onde está escrito auxiliar. Só aumentar um pouquinho. Som. Para aumentar aqui. Som. Não sei se aumentou. Acho que sim. Tá bom. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre pragmatismo. Pragmatismo é o conceito que diz que se o fim for exitoso, não importam os meios para alcançá-lo. Pragmatismo é exatamente este conceito que ensina que, em última análise, os fins justificam os meios. É uma ideologia que não se importa muito com aquilo que é certo, mas com aquilo que dá certo. Então, o pragmatismo, ele é muito utilizado hoje em dia, numa época em que, lamentavelmente, as pessoas não se importam muito em ter um bom conceito, em ter uma boa reputação, em ter caráter. Elas só se importam com os resultados. E, lamentavelmente, isso entrou na igreja também. Hoje nós vivemos um tempo em que, no meio que se diz evangélico, o pragmatismo está em alta. E eu encontro aqui nesse texto, irmãos, um exemplo perfeito de pragmatismo já nos dias do Senhor Jesus sobre a terra.
O exemplo dessa mulher que toca nas vestes de Jesus com a finalidade de ser curada. Ela não se aproximou de Cristo como, por exemplo, se aproximou de Cristo aquele homem que pediu que o Senhor curasse a sua filha, que na realidade já estava até morta. Quando nós lemos esse mesmo relato em outros evangelhos, nós encontramos que na realidade ela já havia até morrido, né? E aquele homem com muita fé procura o Senhor Jesus, se prostra aos pés dele e pede que ele vá curar a sua filha, na verdade, ressuscitá-la. E com esta mulher não foi assim, certamente porque ela tinha vergonha do seu problema. Uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, de uma hemorragia em sua parte íntima que não estancava. Então, certamente era uma mulher muito anêmica e certamente isto lhe trazia outras enfermidades também. Nós sabemos pela lei de Moisés que enquanto uma mulher estivesse com fluxo de sangue no seu chamado período menstrual, aquela mulher ela teria que ficar isolada, não poderia ter contato com outras pessoas, muito menos participar de um culto a Deus, né? Então, esta mulher há 12 anos, ela padecia de uma enfermidade que lhe impedia de estar junto a outras pessoas. Isto explica o fato dela ter tido a ideia de se aproximar de Jesus secretamente, sem revelar qual era o seu problema, talvez até com medo de ser apedrejada pelos judeus. Então, ela tem uma ideia, apenas tocar na veste de Jesus, crendo que, fazendo isto, seria curada. Vejam que ela não se atreveu nem a tocar em Jesus, não se atreveu a tocar em sua pele, em seu corpo, mas apenas tocar em suas vestes, porque, como diz o versículo 28, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E isto, irmãos, é pragmatismo. Eu farei tal coisa para alcançar alguma coisa. É algo como que um mecanismo que vai funcionar. As pessoas de mentalidade pragmáticas, elas pensam dessa maneira: se eu fizer tal coisa, eu alcançarei aquilo que eu almejo. E assim acontece hoje em muitas igrejas evangélicas. Se eu participar da campanha de 7 semanas, eu vou conseguir a minha cura, eu vou conseguir a minha libertação, eu vou conseguir o meu emprego, e assim por diante. Isso é pragmatismo. E essa mulher, embora saibamos que ela tenha, ou pelo menos imaginemos que ela tenha se aproximado de Jesus secretamente por vergonha do que ela tinha em seu corpo, e que trazia a ela um problema social, a impedindo de estar perto de outras pessoas, ainda que nós saibamos disso, porque provavelmente foi o que de fato aconteceu. No entanto, esta mulher, ela agiu de modo pragmático, como hoje tem acontecido em muitas igrejas. Campanhas de curas, milagres, prosperidade enchem os cultos de pessoas em busca do quê? Em busca da bênção e não do abençoador. Muitas pessoas se aproximam de Cristo, sejamos sinceros, por interesse pessoal. E isto não as torna diferentes das pessoas que procuram a Umbanda, o Candomblé,
para alcançar também algum objetivo que almejam. E o pior é que alguns procuram a igreja já imaginando que, se não der certo na igreja, vai procurar em outra religião. Mas o fato é que muitas dessas pessoas alcançam o que estão procurando em igrejas pragmáticas. E isso nos traz 3 questionamentos. O primeiro: por que Deus permite que em lugares onde o evangelho é distorcido, aconteçam curas e milagres? Porque se não acontecesse nenhuma cura, nenhum milagre, ninguém mais iria para esses lugares. E ainda que saibamos que impostores que se passam por pastores cheguem ao ponto de pagar para que alguém dê um falso testemunho, o fato é que eu conheço pessoas que de fato receberam algo que buscavam nesses lugares. Buscaram a Jesus por interesse pessoal e receberam o que estavam buscando. Como essa mulher do texto que nós lemos, que tinha uma hemorragia há 12 anos e que não pediu nada ao Senhor, não disse o que ela queria que acontecesse, mas secretamente toca na veste do Senhor, mas recebe o que estava buscando. Instantaneamente foi curada, como nós encontramos nos textos paralelos do texto que nós lemos aqui, em outros evangelhos. E segundo questionamento, por que nem sempre ocorre o mesmo onde se prega corretamente o evangelho? Em igrejas onde o evangelho é corretamente pregado, que nós não temos que buscar a Deus por interesse, mas simplesmente porque Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Por que onde se prega o verdadeiro evangelho, que nos ensina o arrependimento de pecados, que nos ensina a sermos transformados para a glória de Deus, a semelhança de Cristo? Por que em igrejas onde a verdade é pregada, muitas vezes nós não encontramos relatos de curas, de libertação, de prosperidade até, enfim, seja do que for? Isso é um fato, irmãos. Temos que ser sinceros. Por quê? E terceiro questionamento: curas e milagres seriam sinais da aprovação de Deus quanto ao que se prega nas igrejas pragmáticas? São 3 questões que nós precisamos enfrentar com franqueza, irmãos. Repito: primeira, porque Deus permite que em lugares onde o evangelho é distorcido aconteçam curas e milagres. Segunda, porque nem sempre ocorre o mesmo onde se prega o evangelho sem distorção. E terceira, porque curas e milagres seriam sinais da aprovação de Deus quanto ao que se prega nas igrejas pragmáticas, que distorcem o evangelho, levando as pessoas a buscar a Deus por interesse pessoal. Essas são as questões que nós vamos enfrentar aqui nessa mensagem, e espero que tenhamos a resposta para essas questões nos textos que eu quero compartilhar com você aqui na palavra. Começando pela última pergunta: curas e milagres seriam sinais da aprovação de Deus quanto ao que se prega em igrejas pragmáticas? Muito bem. Sem dúvida, irmãos, Deus não tolera a distorção da sua palavra, a distorção do verdadeiro evangelho. Então,
eu quero deixar bem claro que a resposta para essa pergunta é não. Curas e milagres não são sinal da aprovação de Deus quanto ao que se prega nas igrejas pragmáticas, que estão distorcendo o Evangelho de Cristo. E quero aqui compartilhar com você pelo menos 2 textos, o primeiro deles em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Se você tem alguma dificuldade para encontrar os textos, apenas preste atenção, eu vou ler para você. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, considerado maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Portanto, se está tão claro aqui que aqueles que distorcem o evangelho sejam considerados malditos, como poderia Deus aprovar a distorção da sua palavra? Evidentemente que o Senhor não aprova isso. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 25, está escrito, 1 João, primeira epístola, não é o Evangelho, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Eu gosto da tradução da versão atualizada de Almeida, que escreve mais ou menos da seguinte maneira: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E isto que acabo de vos escrever é acerca daqueles que vos querem enganar. Enganar com outras promessas. E aqueles que distorcem o evangelho, eles procuram atrair público com interesse, sem dúvida, financeiro, de ofertas, de dízimos, de propósitos financeiros, com promessas que a palavra de Deus não nos faz, queridos irmãos. O Senhor não nos prometeu que seríamos ricos. O Senhor não nos prometeu que não teríamos aflições nesse mundo. O Senhor não nos prometeu que nos curaria das enfermidades. Porém, por meio da fé, nós podemos sim termos a cura de uma enfermidade, como claramente aconteceu com esta mulher do texto inicial que nós lemos, a chamada mulher hemorrágica. Sendo assim, queridos, curas e milagres não são sinal da aprovação de Deus, onde Cristo e o Evangelho são distorcidos. Então, lugares onde a palavra é distorcida, e nesses lugares acontecem curas e milagres, estas curas e milagres não estão atestando que o que está sendo pregado é de fato a verdade. Não podemos confundir uma coisa com a outra. E isso tem que ficar bem claro aqui. E a prova de que não há uma aprovação disso
encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Um dos textos mais assustadores na palavra de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Eu já ensinei várias vezes aqui a respeito desse termo, deste verbo traduzido como conheci, do grego para o português, que significa conhecer na intimidade, conhecer de um modo mais íntimo. Então, o que nós encontramos aqui é que, embora algumas pessoas tenham profetizado em nome de Jesus, expulsado demônios em nome de Jesus e mesmo realizado milagres em nome de Jesus, isto não significa que estas pessoas eram salvas. E se as pessoas que estas coisas praticavam em nome de Jesus não eram salvas, porque não tinham intimidade com o Senhor, não tinham compromisso com a palavra de Deus, compromisso com Cristo e seu Evangelho, evidentemente, as pessoas que receberam uma profecia, que receberam uma libertação, que receberam um milagre e que também não tiveram intimidade com o Senhor, também estão perdidas. Esse é o fato, muito claro. Então, multidões estão procurando Jesus por interesse de cura, de libertação, de prosperidade, de ouvir uma profecia. Isso é um pecado, é o mesmo pecado de alguém procurar uma cartomante, procurar um cigano, uma cigana, para saber o futuro. É o mesmo pecado. Pessoas que vão em igrejas de revelação. Eu soube de uma igreja que dava senha na entrada, dava um número para as pessoas receberem a revelação, porque não dava tempo para atender todo mundo. Então eles davam uma senha na entrada e era um número limitado de senha. As pessoas tinham que chegar cedo para receber a senha. Número 1, Deus manda dizer para você. Número 2, Deus manda dizer para você. E assim por diante. Aqui perto da nossa igreja. Então, quem procura uma igreja para receber revelação, para receber cura, para receber uma libertação, ou seja, o que for, por esse interesse, pode até receber o que está procurando, mas isto não significa que Deus esteja aprovando o que acontece ali. Isto é um fato, irmãos. Mas então, por que Deus permite ocorrer curas e milagres nesses lugares? Essa é a questão. Por que Deus permite acontecer isso? Segundo alguns textos que eu encontro na palavra, eu creio que por pelo menos 2 motivos. Pelo menos. Meditando um pouco mais sobre isso, eu encontro um terceiro motivo, mas talvez não dê tempo de me aprofundar nisso. O primeiro deles, abra sua Bíblia comigo em Marcos 9, de 38 a 40. Marcos, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 38. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 38. E João respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há
que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. O que eu aprendo aqui em relação ao pragmatismo? Em relação ao Senhor permitir que curas e milagres aconteçam em nome de Jesus e libertação de demônios em nome de Jesus, através de igrejas que não seguem Jesus, embora usem o nome de Jesus. E aí eu quero aqui ressaltar que quando eu digo igrejas, é claro, igrejas entre aspas, né, irmãos? Porque a verdadeira igreja segue a Cristo, tem compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus. Mas nós sabemos que há muitos ajuntamentos onde as pessoas estão ali usando o nome de Jesus, mas não ensinam o que Cristo ensinou, não ensinam o verdadeiro evangelho, mas usam o nome de Jesus para expulsar demônios, para profetizar, para realizar curas, em nome de Jesus. Por que Deus permite isso? Em primeiro lugar, porque há uma esperança de que tais pessoas, ao receber a cura, ao receber o milagre, se interessem em conhecer melhor a Jesus Cristo. Quantos são os irmãos que vieram congregar conosco, tendo primeiro passado por alguma igreja onde o evangelho era distorcido, e foram a esta igreja em busca de uma bênção, receberam o que buscavam e quiseram conhecer melhor a Cristo, mas perceberam que ali, naquele lugar, não teriam esse conhecimento, porque lá não se motivava a leitura da Bíblia, lá não se ensinava o que Cristo ensinou, mas foi uma, digamos, uma recepção, vamos colocar assim, né? Passaram por ali para chegar aqui, para chegar a um local ou a um ajuntamento de irmãos, uma congregação, onde está se pregando o verdadeiro evangelho e está se ensinando o que Cristo nos ensinou. Porque essa é a missão da igreja: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que o Senhor ordenou. Essa é a missão da igreja. Então a missão não é apenas batizar, é discipular também. Fazer com que a pessoa passe a andar em um novo caminho que é Cristo. Um caminho de renúncia, um caminho onde nós vamos abrir mão da nossa própria vontade em prol da vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, quantas são as pessoas que foram curadas ou libertas em algum local onde não se prega de fato o verdadeiro evangelho, mas isto trouxe a elas um interesse em conhecer melhor esse Jesus maravilhoso, e são despertadas então para ler a Bíblia, e procuram então uma igreja que ensine a elas a palavra de Deus. Então, por isso, assim como o Senhor Jesus disse que não se devia proibir quem estava usando o seu nome para expulsar demônios sem segui-lo, nós também temos que tomar muito cuidado para não falarmos mal daquilo que Deus está permitindo se fazer em nome de Jesus. Tais pessoas prestarão contas com Deus, irmãos. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ao invés de ficar gritando contra a escuridão, é preferível nós acendermos a luz. Quando falta energia na nossa casa à noite, adianta a gente ficar gritando: acabou a luz, acabou a luz, acabou a luz. Adianta gritar isso? Não. O que vai resolver? Você acender uma vela,
uma luz de emergência, uma lanterna. Então não adianta esbravejarmos contra as supostas igrejas que estão usando o nome de Jesus para atrair pessoas em busca de cura, de libertação. Ao invés disso, preguemos o verdadeiro evangelho, anunciemos o verdadeiro Jesus e, quem sabe, essas pessoas serão atraídas a Cristo de fato. Então, Deus permite isto acontecer, porque há pessoas que infelizmente só vão se aproximar de Jesus por interesse, e depois de receberem a bênção, então vão se interessar pelo abençoador. Isso é um fato, irmãos. Lamentavelmente, é da natureza humana acontecer isso. E em segundo lugar, Deus permite isso por causa da fé, que eu diria é uma fé que muitas vezes nessas pessoas é extraordinária. No texto, irmãos, que nós lemos no início em Marcos, volte aqui um pouquinho se você ainda está em Marcos, no capítulo 5, no versículo de número de 25 a 29, vejam comigo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Queridos, isto é uma fé extraordinária, uma fé fora do comum, fora do normal. E quantas são as pessoas que procuram igrejas pragmáticas, porque de fato acreditam com todo o seu coração, que se participarem da campanha, vão alcançar o que almejam. Com isto eu não estou dizendo que seja correto se fazerem essas campanhas. Não estou dizendo que seja correto se fazerem promessas de cura, ou seja o que for, ao se pregar o evangelho, ao se anunciar a Cristo. Nós não encontramos os apóstolos fazendo isso, não encontramos Cristo nos ensinando a fazer isso, e portanto não temos que fazer. Mas é fato que muitas destas pessoas que não sabem nada de teologia, que não leram às vezes nenhum capítulo da Bíblia, mas ouviram falar de Jesus, ouviram que Jesus cura, que Jesus liberta, ouviram que Jesus é a solução do seu problema e procuram Jesus com essa expectativa, com esta fé, e recebem o que procuram, como aquela mulher. Irmãos, eu imagino que muitos ao ouvirem essa mensagem possam ficar com raiva de mim porque eu estou falando isso. Mas é o fato, irmãos. Acontece, irmãos. Acontece, Deus permite. Sabem por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é amor. Porque Deus é misericordioso. E o Senhor sabe que esta pessoa, recebendo o que ela almeja, ela pode se interessar de fato por Cristo e conhecer o verdadeiro Jesus e se converter a Ele de todo o coração, se arrependendo de seus pecados e agora procurando não mais a bênção, mas o abençoador, para que tais pessoas sejam salvas.
Porque o próprio Senhor Jesus nos alertou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E quantos são aqueles que recebem a cura, recebem alguma bênção, que estão buscando a libertação de um vício, por exemplo, mas continuam com suas almas perdidas, porque não foram adiante. Mas quando nós analisamos esse texto aqui, queridos irmãos, nós percebemos que quando Jesus, no versículo 30, ele percebeu que havia saído dele poder, ele se volta para a multidão e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? E aquela mulher, ela poderia ter continuado no anonimato, e como havia uma multidão ao redor de Cristo, ela poderia ter saído pelo meio da multidão, se afastando de Cristo, como muitos fazem ao receberem cura, libertação, prosperidade, numa igreja pragmática, e depois que recebem o que buscavam, se afastam de Cristo. Na verdade, nunca estiveram perto dele o bastante, porque se tivessem estado, com certeza não fariam isso. Mas esta mulher, diz o texto aqui, que, versículo 33, ela, temendo e tremendo, aproximou-se de Cristo. Então a atitude daquela mulher foi de aproximação do Senhor. Ela se aproximou de Cristo, e se aproximou de Cristo do modo correto. Se aproximou de Cristo temendo, tremendo, ou seja, reconhecendo quem Ele é, o Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. E se prostrou diante dele, ela o adorou, aleluia. E por isso, queridos irmãos, não somente ela foi curada fisicamente, mas o Senhor lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, aleluia, a tua fé te salvou. Se aquela mulher tivesse tido uma atitude diferente, de fechar o seu coração, esconder o que Jesus tinha feito por ela, ao invés de dar glória a Deus, se ela não tivesse dado glória a Deus, se ela não tivesse se aproximado de Cristo com temor e tremor e o adorado, ela não teria sido salva, irmãos, não teria. E lamentavelmente é o que acontece com muitos, que depois de receberem o que estão buscando, viram as costas para o Senhor, ao invés de se aproximar dele do modo correto, como ele espera que nos aproximemos. Dito isto, podemos encerrar com a resposta à terceira pergunta, ou melhor, com a pergunta que faltou ser respondida. Por que é que não acontecem tantas curas e libertações onde se prega o verdadeiro evangelho? É algo que me entristece muito, irmãos, perceber isso. Onde se prega a verdade, onde se prega o verdadeiro evangelho, muitos acabam não recebendo a cura, por exemplo, de uma enfermidade. E ao invés de buscarem sua cura no Senhor, primeiro recorrem ao remédio. Primeiro procuram um remédio, procuram um medicamento, e talvez, se como aconteceu com essa mulher, não der solução, aí vão se lembrar de clamar ao Senhor.
porque talvez pensem que seja errado clamar ao Senhor por saúde. Não é errado, irmãos, não é errado. A palavra diz que nós temos que apresentar a Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas petições têm que ser apresentadas ao Senhor. É evidente, queridos, que quando nós crescemos espiritualmente, amadurecemos espiritualmente, nossas petições, elas são mais voltadas para aspectos espirituais, mais voltadas para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo em seu caráter, para que nós não sejamos mais egoístas, para que nós não sejamos mais gananciosos, para que não sejamos mais hipócritas, interesseiros, fofoqueiros. Então nós começamos a orar para que o Senhor nos transforme numa nova criatura, porque isto é o que realmente importa, irmãos. Isto é o que realmente importa. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que sejamos cheios do Espírito Santo. Porém, amados, isto não significa que seja pecado nós pedirmos ao Senhor que nos livre de uma enfermidade, que nos dê cura. Outra vez a minha esposa me lembrou isso. Minha esposa foi usada pelo Espírito Santo para me lembrar: amor, peça por si mesmo, clame pela sua cura. A gente muitas vezes pede pelos outros e nos esquecemos de pedir por nós mesmos. Há uma irmã aqui da igreja, que certa vez ela me disse: pastor, eu tenho muita fé para os outros, para pedir para os outros. O senhor já reparou, né, que eu tenho muita fé para orar pelos outros, mas por mim mesmo eu não tenho. Me ajude em oração, pastor. Precisamos uns dos outros, mas temos que crer, irmãos. E lamentavelmente há 3 obstáculos que desagradam a Deus e que ocorrem em igrejas, obstáculos à ação de Deus em nosso meio, e que ocorrem em igrejas onde se prega a verdade. O primeiro deles, irmãos, é o obstáculo da dúvida. O obstáculo da dúvida. Em Mateus capítulo 9, versículo 28, 9:28, nós encontramos o seguinte relato: e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes disse: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Se houver dúvida, nada irá acontecer. A palavra nos diz no Evangelho segundo Marcos que quando o Senhor Jesus foi a Nazaré, onde ele havia crescido, poucos milagres ele pôde realizar ali, por causa da incredulidade dos nazarenos, que diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não estão entre nós aqui os seus irmãos? Em outras palavras, não é um homem comum? Nós o vimos crescer aqui. Talvez alguns que tivessem a mesma idade do Senhor, na infância tivessem até brincado com Jesus menino. Então o viram crescer e por isso tinham dificuldade de crer que aquele era o Cristo, que ele era o Messias. E a dúvida, a incredulidade nos impede de receber a bênção do Senhor. Em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7 está escrito: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, quando você pedir ao Senhor alguma bênção, que de fato
seja algo que aos olhos de Deus não é algo errado, porque há pessoas que pedem coisas erradas, e ainda que tenham fé para receber, não receberão, porque o Senhor não vai alimentar isso nelas. Então, quando pedirmos ao Senhor alguma coisa, não pode haver espaço para dúvida, irmãos. O Senhor Jesus nos ensinou a não duvidarmos. Marcos capítulo 11, versículo 22. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vamos dar uma pausa aqui. Tudo o que disser lhe será feito. Foi o que aconteceu com aquela mulher hemorrágica. Ela disse consigo mesmo: se eu tocar nas vestes do Senhor, sararei. E ela fez o que ela acreditava que iria acontecer, e aconteceu. Então aqui nós encontramos um princípio espiritual, irmãos. Um princípio espiritual. Se eu disser alguma coisa com fé, está dito aqui, irmãos, não são minhas palavras. E muitas vezes o trabalho de um teólogo é tentar dizer que o que o Senhor disse não foi bem assim. Foi. Não é porque o teólogo nunca viu na sua vida um milagre acontecer que milagres não aconteçam. O impossível acontece porque para Deus não há impossíveis, irmãos. E foi o Senhor Jesus quem disse: tudo, e tudo é tudo mesmo, tudo é possível ao que crê. Só que muitas vezes estamos sem fé, duvidamos, colocamos obstáculos à ação de Deus. Não há impossíveis para Deus, não há, e pronto. Vamos buscar a Deus com fé, amados, especialmente pela nossa transformação. Mas se houver alguma obra maligna em nossa vida, que venhamos, em nome de Jesus, repreender isso. E o mal tem que sair, porque tudo o que eu disser, crendo, acontecerá em nome de Jesus, para a glória de Deus. Foi o Senhor que nos ensinou a não duvidarmos. E no versículo 24, ele conclui dizendo: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. Nessa versão aqui, é tão rebuscada, né, a frase, mas em outras palavras, o Senhor está dizendo: todas as coisas que vocês pedirem orando, creiam que já receberam e receberão. E é por isso, amados, que a palavra nos ensina que quando pedirmos alguma coisa ao Senhor, nós já temos que agradecer por aquilo que estamos pedindo, como se já tivéssemos recebido. Onde está escrito isso? Em Filipenses. Se quiser, veja comigo. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. O que você pedir ao Senhor, já agradeça. Obrigado, Senhor,
Obrigado pela minha cura. Obrigado pela libertação do vício, pela libertação da prática do pecado oculto. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, eu creio, eu recebo e eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. E o que acontece quando fazemos isso? O versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Então, queridos, não andemos inquietos, ansiosos por coisa alguma. Apresentemos ao Senhor nossas petições com fé e agradecendo, porque já recebemos o que pedimos, para a glória de Deus. Aleluia. Quem confia, irmãos, porque lembre-se, a fé, ela não é apenas uma crença. A fé bíblica, a verdadeira fé, ela é caracterizada pela confiança. E onde há confiança, não há espaço para o medo. E o medo é também um obstáculo a recebermos aquilo que nós estamos buscando. No versículo de número 35 e 36 do texto inicial que nós lemos, deixa eu voltar aqui para Marcos capítulo 5, nos versículos 35 e 36. Nós vamos agora além de onde nós paramos no versículo 34. No 35 e 36, vejam que grande ensinamento. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Jesus poderia apenas ter dito: crê somente. Mas antes de dizer crê somente, o Senhor disse: não temas, porque o medo é o contrário da confiança, é o contrário da fé. Quem realmente crê não teme, acredita até o fim. E muitas vezes o medo nos impede, irmãos, de sermos abençoados pelo Senhor. Então a questão é: do que você tem medo? Examine o seu coração. Você tem medo do desemprego ocasionado por essa crise financeira? Tem medo de Covid-19? Do que você tem medo? Tem medo do divórcio? Tem medo do quê? De uma tragédia na sua vida? Que não haja espaço na sua mente para isso. Não permita que o medo domine o seu coração. Apenas confie, viva um dia de cada vez, buscando o reino de Deus e a sua justiça. E confie, queridos, como Jesus nos ensinou. Se Ele alimenta as aves dos céus, que não semeiam nem fiam, não nos alimentará também, queridos? Se Ele veste a erva do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas, não nos daria também o que comer, o que vestir, onde morar? Vamos confiar em Deus. Que não haja em nosso coração espaço para dúvida, que não haja em nosso coração espaço para o medo, e que não haja também em nosso coração espaço para questionamentos. Porque aqui vai a terceira e última barreira, que nos impede muitas vezes de recebermos bênçãos, que irmãos em igrejas pragmáticas, onde se distorce o evangelho, estão recebendo. Por quê? Porque eles lá não fazem questionamentos, não têm medo se vai ou não acontecer, eles apenas creem, confiam e não duvidam. Se entregam de todo o coração e recebem o que estavam buscando. Esse é um fato, irmãos. Eu, mais uma vez digo, sei que muitos vão ficar zangados comigo,
com essa mensagem. Eu não estou elogiando o que acontece nas igrejas pragmáticas, mas eu estou aqui tentando mostrar que, biblicamente, o que lá acontece é permitido por Deus. Por quê? Porque tais pessoas estão usando de um princípio espiritual, que é a fé. Uma fé completa, onde não há espaço para o medo, para a dúvida, para questionamentos, apenas se entregam e recebem o que estão buscando, porque dizem: se eu fizer isso, eu receberei aquilo, e recebem, porque é um princípio ensinado em Marcos capítulo 11, pelo próprio Senhor Jesus. Agora repito, é certo fazer isso? Lamentavelmente muitos fazem pela motivação errada, apenas por receber uma bênção. Recebem a bênção, mas não recebem a salvação. De que adianta receber a bênção e não ter a salvação? Em Marcos, no capítulo 6, aqui seguinte ao que nós estamos, no 5, em Marcos capítulo 6, do versículo 1 a 6, nós encontramos o seguinte relato: e partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Você viu quantas perguntas aqui? 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. 5 questionamentos lançados contra o Senhor. Ao invés de simplesmente crerem, não, estavam questionando. E essa é a questão. Nossas dúvidas teológicas, irmãos, se tornam um obstáculo à plena fé. Temos que tomar cuidado, irmãos, com teologia. Há muitas pessoas que entraram em seminários cheias de fé, e depois saíram completamente frias na fé. Para onde foi todo aquele ardor, todo aquele amor pelo Senhor, toda aquela fé? Foi enterrada debaixo de paz e mais paz de questionamentos e mais questionamentos, ao invés de simplesmente crerem e pronto. Vamos crer e pronto. Ao invés de ficarmos procurando coisas que não têm utilidade prática. E quantos que hoje em dia, irmãos, já não têm mais a mesma fé em Deus, por conta de tantos vídeos que estão assistindo pela internet, que colocam questionamentos em seu coração, em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus, em relação à nossa fé. Tome cuidado com isso. Não estou dizendo que você não possa estudar a palavra, não estou dizendo que você não possa fazer um seminário, mas tome cuidado. Lembre-se do que Paulo disse em sua última epístola, antes do seu martírio: combati o bom combate, completei a carreira, conheci tudo da Bíblia. Foi isso que ele disse? Me tornei um PhD em divindade. Foi isso que Paulo disse? Não, Paulo disse: guardei a fé. Guardei a fé. Se um seminário está roubando a sua fé, saia desse seminário. Se você está inscrito num canal do YouTube que está colocando dúvida no seu coração, se desinscreva desse canal. Tire do seu caminho tudo aquilo que faz você duvidar
do poder que Deus tem, porque a única coisa que limita o poder de Deus na sua vida é você mesmo. É você mesmo. Tudo é possível ao que crê, e não há impossíveis para Deus. O casamento dessas duas verdades opera milagres, sinais e prodígios na nossa vida que engrandecem o Senhor, que glorificam a Deus. Aleluia! Então, cuide do seu coração, como nos ensina a palavra. Cuidado com o que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. Alimente-se daquilo que vai aumentar a sua fé. Abandone as questões polêmicas, teológicas inúteis, que não levam a nada, que não prestam para nada, só roubam o nosso tempo e a nossa fé, e ainda dividem os irmãos. Vamos nos ater àquilo que é prático, vamos nos atentar ao amor ao próximo, à prática da justiça, do que é reto e bom aos olhos de Deus, fazermos ao nosso semelhante o que gostaríamos que ele fizesse conosco, tratarmos o nosso semelhante como gostamos de ser tratados. Vamos andar segundo a vontade de Deus, andando por toda parte, fazendo o bem a todos, sem perdermos a oportunidade, para a glória de Deus, compartilhando o evangelho da salvação. Esse é o nosso foco, o evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Nisso temos que estar focados, irmãos. Isso é o principal. Deus, termos comunhão com Deus como nosso Pai, por meio do seu Filho. Aleluia! Essa é a verdadeira alegria. Aleluia! Porém, muitos não conhecem essa verdade, procuram o Senhor apenas por interesse e perdem o principal. Por outro lado, nós que conhecemos essa verdade, muitas vezes, por causa de dúvidas, de medos, de questionamentos, acabamos permitindo que aquilo que não é a vontade de Deus continue nos assolando. E tudo o que precisamos é apresentarmos ao Senhor em oração, pedindo com a certeza de que já recebemos aquilo que lhe temos pedido, e assim será para a glória de Deus. Evidentemente, temos que pedir aquilo que é segundo a vontade de Deus, e é por isso que temos que conhecer a palavra. Na primeira epístola de João, e com isso eu encerro essa mensagem, para que nós oremos. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aleluia. Vejam que mais uma vez a palavra nos ensina o que o Senhor mesmo já tinha dito, e o que Paulo também já tinha dito aos filipenses. Quando pedirmos, temos que pedir como se já tivéssemos recebido. Portanto, só nos resta agora agradecer. Aleluia. Eu espero que essa mensagem ela tenha alcançado dois objetivos: fazer com que nós, que conhecemos o verdadeiro evangelho, tenhamos ainda mais fé no Senhor, para não duvidarmos, não darmos lugar para o medo e questionamentos, ao pedirmos ao Senhor alguma coisa que sabemos que é a sua vontade. E o segundo objetivo, que aqueles que têm buscado a Deus por interesse, compreendam
que de nada adianta receberem o que estão buscando, se não se converterem a Cristo, para que tenham a vida eterna. Então essa é a minha esperança, que para a glória de Deus, esta mensagem nos faça ainda mais achegados ao Senhor, porque é isto que realmente importa, termos uma vida com Deus por meio de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém.